Você quer subir? Ai, Jesus. Tá. E aí, tudo bem? Antes de começar, eu queria deixar algumas coisas muito claras. A minha opinião é muito radical e talvez muito controversa, muito problematizadora, muito crítica para você que talvez goste das redes sociais, não veja tanto problema, não se incomode. Então, se você acha que você tem um grande risco de acabar me odiando por ouvir minha opinião, você não gosta de opiniões muito radicais, eu te convido a não ver esse vídeo, sair, porque eu sou muito legal, eu sou muito simpática, eu falo coisas legais e talvez dessa vez eu te incomode, tá bom? Eu sou incrível, eu sou maravilhosa e humilde, então assista meus outros vídeos. Primeiro de tudo, eu uso redes sociais, mas eu uso duas. O WhatsApp, que pra mim é algo muito útil, que eu não tenho como me comunicar com as pessoas de outra forma, eu não tenho acesso a SMS, eu não gosto do Telegram porque 1% da população usa. Não me incomoda, eu uso da forma que eu sinto que é mais saudável pra mim. E a outra rede social é o YouTube, que apesar de às vezes ter muitos conteúdos que me incomodam, que podem ser gatilhos ruins, enfim, eu acabo driblando de uma forma que eu consiga usar, que não me incomode, que me agrade, me entretenha. As redes sociais que eu não uso são Facebook, Instagram e Twitter. Durante o vídeo eu vou falar mais sobre o Facebook e o Instagram. O Twitter eu não uso simplesmente por conveniência, eu não me identifico com a plataforma, é uma proposta totalmente diferente, mas de vez em quando pego um ou outro print ali que me mandam de tweets engraçados e posto no status do WhatsApp, porque eu sou sim muito velha, obrigada. Bom, meu incômodo com o Facebook e o Instagram começou há anos atrás, eu acho que eu já tinha os meus 15 ou 16 anos. Antes de tudo, eu usava o Orkut e o MSN, e o Orkut pra mim não servia pra falar com ninguém, eu não conversava com ninguém, eu mal adicionava as pessoas, não lia os meus scraps, não fazia nada disso, eu simplesmente jogava Colheita Feliz, Café Mania, Buddy Poke, coisas do gênero. Eu encarava como um clique-jogos da vida, simplesmente. Então, não interagia, eu não via o que os outros faziam, mal participava de comunidades. E foi com essa mentalidade que eu fui pro Facebook. O Facebook era uma nova proposta, também tinha jogos, né? Continua tendo até hoje, eu não sei porque eu não jogo mais. Mas a proposta era realmente conectar as pessoas, que elas se conversassem e não ficassem só nos jogos. Quando eu cheguei no Facebook, eu jogava os jogos ainda, porque eu não queria sair desse meu mundo. Mas eu comecei a adicionar as pessoas, eu comecei a ver o impacto que ia gerando. As pessoas começaram a postar mais fotos de si, criar grupos, segmentar mais os tipos de pessoas e se tornarem populares, ter essa pequena batalha de likes. Só que aos poucos isso foi crescendo todos os dias. Um pouquinho, e um pouquinho, e um pouquinho, até que começou a crescer muito, e muito, e muito. Foi então que começou o meu pequeno incômodo, ali nos meus meados de 15 e 16 anos. Eu via o quanto as pessoas estavam começando a se tornar outras a fim de conseguir likes. Enquanto antes alguém postava aquelas fotos bem mal feitas, tipo assistindo TV ou se sujando na lama e sei lá, sabe? Essas coisas de vida normal, em que a pessoa não estava tão bem na foto, não aplicava filtro. Isso foi se transformando em uma nova máscara. E não me leve a mal, todos nós temos máscaras. Ninguém vive completamente cru. Nós precisamos de certas máscaras sociais para não assustar as outras pessoas, para a gente permanecer inserido nos meios sociais e nos grupos em que a gente participa. Mas o que eu fui vendo foi algo muito além e que foi crescendo cada vez mais. Eu comecei a ver aquelas pessoas que postavam fotos mais X, mais simples e mais sem sentido, começando a evoluir um pouquinho, postando fotos em que era necessário fazer determinada pose para o corpo adquirir tal formato. E isso começou a incluir o Instagram também, depois que ele chegou para arrasar. E então começou a vir esse bombardeio de fotos em que as pessoas precisavam colocar legenda e eu me sentia ao mesmo tempo muito de fora se eu não fizesse isso, mas também me incomodava se eu fizesse parte disso. Eu, por ser uma jovenzinha influenciável, comecei a tentar fazer parte disso. Eu pensei, acho que o problema tá só na minha cabeça, porque ninguém tá falando disso, ninguém tá deixando de fazer parte, ao que parece. Do meu círculo todos faziam parte, as pessoas me convenciam a criar um Instagram, me convenciam a usar mais o Facebook. Falei, ok, eu vou me sujeitar a esse tipo de coisa.
Foi então que eu comecei a me ver, eu me produzindo pra tirar foto, eu tentando seguir determinado conceito, usar tais hashtags e fazer tais coisas, a fim de atingir um público que talvez eu nem goste, com pessoas que talvez eu nem queira conversar. E simplesmente sem receber um centavo, tá? Não era influenciadora, não era blogueirinha, não tinha esse esquema de ficar ganhando dinheiro, ou se tivesse, era extremamente raro e para pessoas muito exclusivas. Então era simplesmente a troco de nada e sem ganhar nada, não só em dinheiro, mas também em tempo. Eu comecei a ver amigos e amigas minhas que eu considerava muito, que eu achava pessoas super papo cabeça, super assim, bagaceira mesmo, que falavam de tudo e faziam de tudo e tal. Sei lá, essas pessoas postavam fotos com determinadas caras, determinadas poses que eu não via na vida real, que eu não via elas falando daquela forma, eu não via elas agindo daquela forma. Era como se existisse uma pessoa lá dentro do computador, do celular, e uma fora, e eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Começou a crescer esse movimento meio falso em que tal pessoa dizia na vida real: ai, porque eu odeio tal influenciadora, eu odeio tal pessoa, ela só posta lixo e tal. Só que no Instagram eu via essa pessoa seguindo essas pessoas que ela dizia odiar e curtindo as fotos que ela dizia reprovar. E eu cheguei a ser cara de pau mesmo. Eu até hoje às vezes faço isso, eu fico: nossa, você tá me mostrando esse print que você não gostou, mas eu tô vendo o coraçãozinho que você deu nessa foto. Por que você gostou? Ai, porque hoje eu curto as coisas e eu nem vejo, sabe? Eu tô vendo, eu tô curtindo. E aí eu comecei a refletir sobre todas essas coisas e eu fiquei: cara, eu não quero mais fazer parte disso. Isso não me soou mais certo. Eu não digo nem que tem a ver com eu ser cristã, com eu acho que a Bíblia diz X ou Y, enfim, eu acho que cada um interpreta o que quiser e como quiser, até porque é isso que tem acontecido. Mas isso não me identificava mais. Já não tinha me identificado desde o início, mas agora já tava demais. E não me leve a mal, eu entendo que as pessoas precisam criar algum tipo de nova personalidade pra atingir o que elas querem atingir. Se elas querem ser blogueirinhas, que hoje em dia dá dinheiro realmente nas redes sociais da vida, elas vão ter que atingir tal personalidade, elas vão ter que isso, vão ter que aquilo. Só que, cara, eu discordo, eu não concordo com isso, eu não quero fazer parte disso. Você pode dizer o que você quiser, você pode dizer: ah, Rebeca, mas é a tua profissão administrar redes sociais. Assim como já me disseram lá no meu antigo trabalho, quando eu disse que eu não utilizava Instagram e nem Facebook, os meus chefes quase me comeram viva. Do tipo: mas você tem que fazer parte desse meio, você não pode estar fora. Você precisa estar inserido, você precisa postar, você precisa curtir postagem e ver o que as pessoas postam. Sendo que eu não concordo com nada disso. Eu tô vendo o que o mercado quer fazer com esses usuários, eu tô vendo o que os influenciadores querem fazer com esses usuários. Não todos, é claro. Eu via e seguia algumas pessoas que tinham propostas diferentes, que era de serem um pouco mais reais, compartilharem conteúdos legais, fazerem stories legais e que somavam na vida das pessoas, postavam uma ou outra foto bonitinhas, mas que não ofendiam ninguém, que não queriam trazer nenhum tipo de pressão sobre o outro, mostrando: a minha vida é incrível, a sua é um lixo. E esse era o tipo de gente que eu gostava de seguir e que me dava esperança e que até hoje me dá esperança, e que essas pessoas também ganham dinheiro com o Instagram. Mas o que eu tô indo contra é essa onda que você sabe do que eu tô falando, que é completamente falsa e completamente sem nenhum tipo de argumento, sem nenhum tipo de coisa palpável, ao menos na minha opinião. Talvez pra você acrescente na sua vida, cure sua depressão, faça sei lá o que for. Na minha, só tava piorando minha qualidade de vida. Eu me via perdendo o meu tempo constantemente, perdendo a minha sanidade mental, de certa forma, porque as pessoas que eu via na vida real e eu pensava: poxa, essas pessoas são iguais a mim, elas têm as mesmas dificuldades e vivências que eu posso me identificar com elas, eu posso ser parceira delas. Eu ia abrir o Instagram delas e elas eram exatamente iguais a essas outras pessoas. Elas queriam mostrar situações que elas não viviam todos os dias, como se fosse todos os dias, padrão de vida que elas não tinham, vivências que elas não tinham, tudo para conseguir seguir e se encaixar nesses padrões. Ao mesmo tempo que elas queriam ser contra os padrões, elas estavam seguindo exatamente ele. Muitas vezes eram pessoas que eram contra esse excesso de sensualidade, de se sensualizar, de seduzir aos outros, mas no Instagram, no Facebook, era exatamente o que elas estavam fazendo. Eu comecei a ver muita hipocrisia em discursos que no final eram vazios. E quando eu colocava em conflito as duas realidades dessas pessoas, eu não conseguia mais encontrar nada de positivo. Casais que eu conheço na vida real, que eu conheço as pessoas e eu sei que são recheados de problemas
no Instagram estavam cheios de fotos com legendas incríveis do quanto se amam, sendo que semana passada tinham terminado 3 vezes. Meninas que conversavam comigo e conversavam entre elas sobre o quanto elas se sentiam inseguras, odiavam o próprio corpo, não gostavam de fotos provocantes, mas lá no Instagram o que tinha? Exatamente o oposto do que elas queriam seguir, pessoal. Eu não entendo isso. Pode parecer que eu tenho 85 anos falando tudo que eu tô falando, você deve estar pensando, Ela não tá entendendo a proposta das redes sociais, ela não tá entendendo que hoje em dia é assim que as pessoas ganham dinheiro, fazer o quê, não tem o que fazer. Eu tenho o que fazer e eu decidi deixar essas plataformas. Eu, como pessoa física, sabe, como Rebeca, indivíduo, eu não enxergo mais que esse tipo de proposta dá pra engolir. Eu não consigo mais engolir esse tipo de coisa. Eu aos poucos fui parando de seguir pessoas que eu mesma conhecia na vida real. Influenciadores, então, foram os primeiros que eu parei de seguir. Esses que postavam essas coisas. Comecei a tentar seguir gente que somava um pouco. Só que eu vi que ainda assim me surgiam coisas que eu não queria ver. E eu comecei a me questionar aonde tá indo meu tempo nisso tudo. Hoje eu não tenho planos de voltar como Rebeca, assim, indivíduo. A não ser que eu realmente cresça na plataforma do YouTube e seja interessante ter uma nova ponta de contato, assim, no Instagram, no Facebook. Mas eu reveria tudo que eu postasse. Eu reveria de rever, é o que eu tô falando. Eu reveria tudo que eu posto, tudo que eu sigo, tudo o que me segue. Então, seria um grande trabalhão pra mim, e eu só faria se realmente fosse algo que valesse mais a pena. Hoje, do jeito que eu estou, eu não enxergo essa necessidade. Se você trabalha com o Instagram, eu apoio o teu trabalho, eu acho que é isso aí, você tem que se sustentar, mas se você tem o tipo de conteúdo que eu falei que eu sou contra, o meu apoio você não vai receber, e eu tenho certeza que não vai te fazer falta. Como eu falei, eu vejo pessoas que obtêm lucro e que têm uma proposta muito diferente com o Instagram, com o Facebook, e é isso aí. Essas pessoas recebiam o meu apoio quando eu tava ativa nessas redes. Sei lá, o que eu queria falar aqui é mais pra pessoas que me conhecem, que já cansaram de me perguntar por que eu não respondo as DMs delas do Instagram, as mensagens delas do Facebook. Então tá aí esse vídeo falando tudo, porque promover essas discussões assim com elas na hora que elas estão perguntando, elas não esperam que seja tanta coisa e tão profundo as coisas que eu penso, e às vezes elas podem se ofender, como já se ofenderam várias vezes, mas eu penso assim agora, pode ser que eu mude de opinião como eu já mudei anteriormente, mas eu acho importante. Eu tenho visto um vídeo ou outro de pessoas que também fizeram o mesmo, pelos mesmos pensamentos que eu, e isso me alegrou, de verdade, porque eu não acho que uma pessoa que se nega a participar desse sistema deva ser excluída da sociedade, deva ser desprezada e deva ser considerada uma má pessoa, uma pessoa incapaz de exercer sua profissão. Eu sou publicitária formada e isso não significa que eu não saiba trabalhar com social media. Eu já trabalhei por bastante tempo com social media e eu conhecia as ferramentas, eu conhecia as formas, eu conhecia como atingir o público. Eu só não era uma usuária atingível pelo mercado. E isso não me impede de viver em sociedade, de exercer o meu trabalho e de ser amiga das pessoas de outras formas, não é mesmo? Porque eu uso o YouTube e esse é um ponto de contato pra mim hoje. E sei lá, também você que tem refletido um pouco, ainda posta, ainda usa essas redes sociais dessa forma, mas isso tem te incomodado um pouco. Eu quis trazer minha opinião, talvez você queira saber, talvez você não queira, você não me perguntou nada, mas eu tô aqui falando. E espero que não me levem a mal, que entendam que as pessoas são muito diferentes e nem sempre todas vão participar dessas massas, né? Não é que eu sou diferentona, mas eu me nego a participar dessa massa, dessas redes sociais, mas eu participo de outras massas. Mas a mensagem final, assim, que eu gostaria de deixar é sobre a gente refletir qual é a nossa motivação, né? Qual é a minha motivação postando uma foto minha? Eu sempre pensei sobre isso, tipo, por que eu estou tirando uma foto minha pra postar, pra isso, pra aquilo, pra aumentar a minha boa aparência, pra que X pessoas achem isso? Eu comecei a refletir sobre essas coisas porque eu comecei a me questionar qual é a minha motivação. E eu acho que quando a gente começa com esses questionamentos, a gente se torna talvez pessoas melhores. Ou não se torne também, mas às vezes nossa perspectiva tende a mudar. Eu comecei a caminhar para fazer coisas que pra mim são mais úteis e pra mim são mais produtivas. Comecei a buscar conteúdos pra
pra aprender, pra acrescentar na minha vida, pra eu praticar. Passei a me dedicar ao meu emprego na época. Eu tinha menos dor de cabeça, menos insônia, por ter largado mais o celular, né? A luz do celular realmente é algo que mantém a pessoa acordada, que causa às vezes dor de cabeça, problema na visão. Então, depois de fazer todas essas reflexões, eu comecei a encarar essas coisas como máquinas muito manipuladoras, assim como o YouTube também é. E eu provavelmente estou sendo manipulada de certa forma também. Hoje eu revejo as minhas intenções em tudo que eu faço. Por que eu tô falando de determinada forma para determinado grupo de pessoas na minha igreja? Porque eu quero que elas achem X e Y de mim? Mas eu sou o X e Y? Mas será que acrescenta eu ser XY? Esse tipo de coisa começou a me deixar muito reflexiva. Talvez você ache inútil essa reflexão, mas pra mim tem sido muito útil, tem somado muito e tem me feito rever coisas que valem a pena ou não valem a pena pelo social. Às vezes a gente se sujeita a tantas coisas que vão contra aquilo que a gente quer, que a gente tem vontade, que a gente se sente bem, que deixa a gente feliz, só pra ver 500 mil de pessoas aplaudindo o que você tá fazendo. Mas será que eu gosto de 500 mil de pessoas? Será que eu quero atingir esse 500 mil de pessoas? Sei lá, altas reflexões, tá, pessoal? Que hoje eu tô daquele jeito. Nem sei no que vai dar esse vídeo pra você. Eu sei que pra mim foi bom ter colocado tudo isso pra fora. Enfim, vamos conversar amavelmente aí nos comentários. Se você pensa diferente, pode falar na paz, na educação que a mamãe te deu ou o seu responsável te deu. E é nóis, tá bom? Obrigada por assistir e até quando Deus quiser.